Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Casal e Mais. Bem-vindos. Bem-vindos para mais um tema de muita importância, pelo menos do nosso ponto de vista. Nós vamos falar sobre casais que atuam em disputa ou casais que atuam em dupla, né? É o famoso ping-pong e frescobol, né? Ping-pong e frescobol. A gente já falou sobre isso aqui de forma bem rápida, mas o intuito nesse vídeo é que a gente aprofunde um pouco mais, inclusive eu falei em um dos vídeos anteriores, que eu gostaria muito de falar um pouco mais sobre essa questão, que às vezes o tema está tão, assim, numa linha tão tênue, que acaba que o casal não tem essa percepção, né? Que eles não estão jogando juntos. Existe ali uma certa resistência de alguma parte, quando não as duas, né? Sobre o que um percebe no outro, sobre uma superioridade, inferioridade e esses tipos de sentimentos. Então, vamos falar sobre isso. Eu queria começar com uma pergunta, né? Na verdade, são duas perguntas. Né? A primeira é, você acha, né, você entende que hoje o seu casamento é um casamento que está em dupla, vocês estão jogando juntos, ou vocês estão lá no ping-pong, né, na cortada, né? Vocês estão nessa disputa. E a segunda pergunta é para o homem. Isso é para a gente pensar um pouquinho antes de a gente entrar mesmo no tema. É para o homem. Você se sente confortável sendo inferior à sua esposa? Inferior no sentido de que ela está indo e você está ficando. Porque normalmente o homem ele tem essa característica de estar, né, trabalhando. Hoje tem uma linha mais de igualdade, mas determinada geração, o homem sempre foi aquele que tinha o destaque de estar trabalhando, de ser o provedor. Hoje as mulheres têm muito mais protagonismo, né? Qual é a sua visão sobre isso? Na verdade, isso é uma questão de escolha, embora a pessoa entenda, não, eu não escolhi isso, mas, na verdade, se você não escolheu outra coisa, o que está acontecendo com você hoje é o que você escolheu, na verdade. Então, pode ser que exista casos em que a mulher, normalmente, né, ela gosta mais de estudar, se desenvolver, aprender coisas novas. Você vê que o índice de quem faz universidade e quem não faz, de mulheres sempre é maior, porque a gente tem essa coisa de se desenvolver mesmo, assim, desse olhar para o desenvolvimento. E há casos que, assim, o marido acompanha, ou ele já está lá na frente. No nosso caso, a gente, quando casou, a gente combinou, né? A gente vai casar, casou muito novinho, né? Sim. A gente vai casar, aí o Alex falou assim, a gente não tinha grana para fazer tudo ao mesmo tempo. Ele falou, ó, eu faço a faculdade primeiro, você faz a faculdade depois, e aí quando tiver todo mundo estudado e desenvolvido, a gente tem um filho, e blá blá blá, e a gente foi fazendo aquele passo a passo. Mas sempre a gente olhando para os dois. Sim. E a gente tinha o desejo dos dois se desenvolver. Mas quando é o caso de um não querer, ou, tipo assim, às vezes o marido já tem um trabalho bom, que tem uma renda ali, ok? Ele não vê a necessidade de estudar, de se desenvolver, nem nada. E a mulher, pelo outro lado, tá ali já correndo, fazendo sempre uma especialização, crescendo e tal. Então, a tendência é de que ela comece a ter resultados maiores do que ele. Então, assim, se isso está de comum acordo, se está ok para os dois, não tem nada demais. Até porque não é uma disputa, nem uma queda de braço, nem uma competição. Agora, se você se sente incomodado porque você não tem os mesmos resultados, comece a desenvolver competências para que você tenha esses resultados. Sim. Eu vejo desse jeito também. O fato do homem, né, olhar para a mulher e ver a mulher se desenvolvendo, alcançando outros patamares, que até há pouco tempo atrás ela não tinha esse protagonismo. Estou falando na sua personalidade, tá? Individualmente, não é na sociedade como um todo. Estou falando para você, homem, casal, né? Talvez a sua esposa esteja indo e você esteja ficando. Né? Então, esse sentimento, ele automaticamente vai brotar no seu coração. O ego vai dar uma gritadinha. Vai dar uma gritadinha. E aí é que por isso que eu fiz a pergunta, né? Você é homem. Se você vê a sua esposa se destacando, alcançando um nível mais elevado em competências na sociedade, numa empresa, ganhando destaque, isso é confortável para você? Como é que você vê isso? Quando existe admiração, a pessoa fica orgulhosa de ver o outro crescer. Enfim, é simultâneo, né? Isso. Do mesmo jeito que a mulher fica feliz quando vê o homem se destacando, o homem fica feliz quando vê a mulher se Exatamente. destacando, porque não é uma competição. Não é uma competição. Agora, a questão é se a mulher ela está se desenvolvendo, está crescendo, está fazendo porque ela quer, ou porque, voltamos àquele assunto, né? Porque o homem é omisso e se ela não fizer, ele não faz e a família não avança. Então, assim, lembrando que o homem é o provedor ali da casa principal, né? Quem tem ali a responsabilidade de estar ali mantendo tudo em ordem. Agora, a mulher pode fazer? Pode. Então, que estão aí fazendo e avançando. Então, aí você falou um negócio interessante que é a questão da motivação, né? A mulher, ela está motivada a ser uma pessoa competente, que
que buscou um espaço, que quer brilhar, que quer ter uma renda, Aquilo traz alegria aquilo para traz alegria para ela. ela, é isso? Ou ela foi obrigada pela omissão do homem, Tá na guerreira ali, tendo que se virar. tendo que se virar, ou então ela entra numa guerreira ainda mais revoltada, que é aquela assim, eu vou estudar, eu vou trabalhar, e eu nunca mais vou depender de homem. E isso dentro de um casamento, quando você está fazendo isso por conta própria, já é ruim sozinho. Imagina dentro Dentro do do casamento. casamento. Então, quando a gente olha, né, pela parte masculina, né, pelo lado do homem, eu vejo, né, a gente aqui sempre teve muito isso, né, amor? A gente sempre programou o desenvolvimento dos próximos passos. Para quê? Para que a gente não atropelasse as coisas, né? E todo mundo tivesse E espaço. todo mundo tivesse espaço. Então a gente nunca fez restrições aqui, não, ó, você já tá bom aí. Não. A gente nunca pensou dessa forma. Não, porque você já fez isso, agora quem vai fazer sou eu. Aí, sabe aquela puxada? Não tem nada disso. A gente sempre teve uma harmonia na construção de uma ordem, de forma que a gente pudesse se desenvolver É. e ser sustentável. Na verdade, assim, é uma relação sustentável. Às vezes Porque- não é nem a questão financeira também. Sim. Às vezes, assim, um tem que fazer primeiro e outro depois, porque assim, alguém tem que ficar de olho ali nos filhos, alguém tem que dar uma atenção para outra área. Hoje em dia, não, porque criança é crescida. Cresceu. A parte financeira tá ok. Se os dois quiserem fazer ao mesmo tempo, faz ao mesmo Dá pra tempo. fazer. Desde que vocês tenham o momento de vocês ali juntos, a família não Sim. esteja largada, dá pra fazer. Mas a questão é, quando a gente tem que priorizar, os dois têm que ter o seu espaço ali. Legal. Então, assim, para a gente pensar, né, enquanto introdução desse bate-papo aqui sobre relacionamento em dupla, né, ou em rivalidade, a gente precisa avaliar, ou cada casal precisa avaliar como é que está o seu relacionamento. Se você de fato está trabalhando com o seu cônjuge de forma harmoniosa, com objetivos, com direcionamentos, ou se existe ali um sentimento escondido, talvez ele nem tenha sido posto para fora de alguma forma para a percepção do outro, mas tem algo ali que está escondido e às vezes há uma torcida para que dê errado, há uma torcida para que a pessoa não voe, para que a pessoa não vá. Aí é triste beça. É, Identificar isso talvez vá doer um pouquinho, mas é importante que seja identificado para que seja resolvido, né? assim, E, gente, lembrando que nunca é o que está sendo feito. Sempre é a intenção que está por trás do que está sendo feito. exato. Então é isso. Então eu queria falar aqui sobre como a gente identifica que o casal está, de fato, caminhando. Nossa intenção aqui é trazer a solução, né? Não Exatamente. ficar apontando o problema. Exatamente. O primeiro ponto é apoio, né? Foi algo que a gente viveu ao longo dos nossos... vamos fazer, em junho a gente faz 30 anos juntos, né? Mas casamento 26. A gente sempre teve essa visão de apoiar o outro, né? Em dezembro faz 27. Dezembro já faz 27 anos que a gente Então, tem. apoio é fundamental, né? Se você admira, se você torce por aquela pessoa, apoiar é o mínimo É o mínimo. que a gente pode fazer. Não, porque às vezes a pessoa vem cheia de planos, né? Eu aqui sou meio doido, né? Tu vem com plano, eu já vou assinando embaixo. Então, qualquer coisa que eu invento, eu embarco. Porque, sabe, gente, a gente precisa pensar que quando a gente frustra uma expectativa de uma pessoa, qualquer, é ruim. Imagina você frustrar a expectativa, agora falando com o homem, da mulher que eu escolhi para mim. Ela vem cheia de alegria, com os olhos brilhando, aí eu pensei nisso, aí eu vou ser a pessoa que vai Jogar um balde e jogar fia na minha mulher. Veja. E na verdade, assim, isso foi para estudar, apoia. Ah, eu trabalho, apoia. Ah, não, agora eu quero ser artesã. Eu vou costurar, apoia. Não, agora Vou esquece. tecido, vai lá comprar Eu tecido. Eu quero- não vou comprar tecido pra essa mulher, gente. Agora eu quero pintar. Beleza, vamos pintar. Vamos pintar. Vamos pros bagulho de pintar. Então, E isso foi para várias coisas. foram, cara, assim, se a gente parar Eu pra já fiz contar, coisa. já foi aí tipo umas 10 coisas que ela teve o desejo de fazer. E para aquele momento, fez sentido. Tava tudo certo. E nenhum deles aparecia, aquele outro lá, tu largou pra lá. Aquele outro você não quis. Isso aqui deu prejuízo. Esse deu prejuízo, esse aqui lucro. deu lucro, isso aqui. Nunca mais a gente eu nunca entrei nesse campo. Por quê? Porque eu entendo que a expectativa que ela está dividindo comigo, ela não é uma expectativa para eu dizer para ela que vai dar errado. Eu preciso apostar. A gente vai avaliar ao longo da rota, do trajeto. Então, a gente precisa apoiar, né, o plano do nosso cônjuge. É lógico que tem algumas coisas, gente, que a pessoa vem com planos assim bem... A gente está falando de investimento de risco. Nossa, não, vai comprometer a renda familiar. Exatamente. Não, o cara vai comprar uma carta que eu quero comprar um apartamento de 2 milhões, eu vou fazer um consórcio que a minha prestação é de 6 mil, ele ganha 10. Ah, eu vou apoiar. Aí então, como é que você apoia um negócio desse? Ele ganha 10, quer pagar uma prestação de 6 mil, porque ele quer ter um apartamento de 2 milhões. Não tem como. Então a gente tem que avaliar também o processo de coerência. Outra coisa, divisão de responsabilidades. E a gente sempre fala sobre isso, né? Enquanto que a gente tem que dividir as responsabilidades, lógico que existe uma parte que compete ao homem. A Carla falou aqui muito bem sobre a questão da provisão.
Não dá para o homem transferir essa responsabilidade de provisão para a mulher. Ela é um ponto de apoio que pode, querendo, Que a soma dos dois ali vai prosperar. vai prosperar e tal, mas assim, a responsabilidade no final do mês de pagar tudo, de fazer isso, esse peso não é da mulher. Essa responsabilidade é do É homem. claro que existem casos que por um tempo isso acontece, né? Pode acontecer. Já aconteceu. Às vezes um fica sem emprego, o outro ali por um tempo está provendo, Isso. e aí, porque isso é parceria. Entendeu? Não é Mas não é igual. algo que seja obrigação toda a vida da mulher ficar com esse peso. Exatamente. E também não é aquela questão de você ficar jogando na cara, né? Porque Exatamente. você ficou desempregado, sustentei a casa 10 anos, né? Aí já. Enfim. Aí a rivalidade brota mesmo com toda a força. Outra coisa, celebrar juntos, né? As vitórias. A gente aqui celebra até o que é só um anúncio. O que vai, pode vir a ser. Pode vir a ser, já exatamente. Talvez a gente tenha uma perspectiva do mês que vem acontecer tal coisa. Mas para quem acredita em energia e toda energia, isso já atrai o que você está desejando. Exatamente. Então, a gente já tem barulhos de abundantes chuvas. Né? Vamos comemorar. Já houve, então vamos celebrar. Então faça isso. Propósito em comum. É importante que o casal sonhe coisas em comum. É muito importante para que aí sim, né, a energia esteja canalizada para que a coisa flua, né, para que a vida entregue para a gente o que a gente de fato já se Como caminharão os dois juntos se não estiverem de estiverem de acordo? acordo. Exatamente. Enxergar o outro que falta em si. Essa Eu coloquei aqui. Essa coisa de se complementar, da completude, né? Isso. Isso é muito importante, porque eu não vou ter todos os atributos para fazer algo, para conquistar algo, e ele também não vai ter, mas muito provavelmente vocês dois juntos vão se completar e vão aí ser essa pessoa, um só, né? Sim. Que vão conquistar essas coisas aí mais pra frente. Exatamente. Não porque assim, não, o que eu sei é maior do que o que você sabe, então o mérito é meu, gente. Gente, Pelo amor de Deus. isso é bem ruim. E é exatamente outro ponto que eu coloquei, reconhecer as competências e os valores do outro. Porque você acabou de dizer uma coisa interessante, que é você conseguir enxergar que o que o outro tem valor. Exatamente. E que isso talvez você não tenha. E aí o inverso também proporcionalmente. E toda competência é válida. Toda competência é útil. E a gente não está medindo níveis de proporcionalidade, de importância. Né? Por exemplo, eu sou a pessoa da prática, da matemática. Né? A Carla já tem um senso de organização muito mais elevado, de percepção, de beleza, fala aí, teus Intuição, planejamento, aquela coisa de mais cuidar de você organizar o passo a passo, não de sair executando, né? Eu sou de humanas, gente, e ele é de exatas, então assim, já completa aí, né? Graças a Deus, porque se soubesse alguma coisa de exatas pra mim, misericórdia. Então a gente vê beleza, inclusive nas diferenças, porque elas se completam. Exatamente. Então, se fôssemos iguais, né, nós estaríamos remando para um lado só. Se fosse todo mundo igual a Alex, ia ser dois dominantes compensados pela vida. Se fosse todo mundo que nem eu, ia estar todo mundo planejando sonhando, parado sem executar nada. Então, ou seja, não funciona. Não funciona. É completude. Então, reconheça, gente. Reconheça o valor do seu cônjuge, aquilo que ele tem de competência, de valor, aquilo que sabe fazer bem. Valorize isso, porque isso faz bem, né? Inclusive para a relação, para o ego da pessoa ali ter esse reconhecimento. E sentir prazer quando o outro se destaca. Sentir prazer quando o outro se destaca. Nesse mundo de orgulho, né? de soberba, de destaque, onde todo mundo quer lacrar, a gente tem que sair um pouco desse campo. Gente, se isso está acontecendo dentro do seu casamento, você tem que rever muita coisa. Competição, ver inveja do outro se destacar, ele não pode ser maior do que eu e tal. Gente, tem alguma coisa muito errada. Então, isso aí a gente já acha errado quando acontece com amigos, com familiares, tudo. A gente já acha isso assim, cara, essa pessoa, né, faz isso. Agora imagina dentro do seu casamento. Isso aí é Bom, isso. Vamos falar agora sobre os sinais, né, do casal que está em disputa. Quem está mais certo? Quem virou queda de braço, uma pessoa quem não admite que tem sua parcela ali em alguma coisa, não cresce, não desenvolve. Quem está mais certo? Quem fica terceirizando, né? A culpa é sua, você que errou e não sei do que. Gente, se você parar para discutir com mulher, você vai estar errado 95% das vezes. Você vai estar 5%, talvez seja aquele desequilíbrio emocional da mulher, mas em geral ela sempre está certa. O meu marido orou tanto para Deus pedindo a mulher certa que agora ela nunca está errada. Então, é mais ou menos isso, tá? Outra coisa, discuta quem ganha mais dinheiro. Olha os caminhos que a gente vai percebendo, né? Outra coisa, contam pontos. Eu fiz isso, você não fez aquilo. Olha que comportamento. A gente estava falando aqui com comportamentos de quê? De criança emocional. Criança emocional. Quem disputa coisas é criança.
criança. Exato. Né? Quem compete é a criança, enfim. Tem gente que disputa até a atenção do filho. Exatamente, tem muito isso. Que coisa. E aí você já atrapalha o emocional da criança, inclusive. Aí a cagada só vai aumentando. E a tentativa de mostrar sempre que é melhor do que o outro. Né? Então, eu tô aqui, mas eu sou melhor do que você, porque você não faz isso, eu faço. Ainda tem a competição da dor. Eu sofro mais do que você. Tenho É a minha isso, história, a minha história. eu faço mais, estou mais cansada, sobra isso pra mim, enfim. Veja que nesse processo de disputa, gente, como que o comportamento de criança, assim, ele surge com uma intensidade muito grande. Né? Porque a pessoa tem aquela necessidade de estar no centro ali, de ser vista, ela, tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. A necessidade dela de ser vista, de ser reconhecida, é tão grande que ela vai ficar nessa disputa aí com a pessoa que está. Exatamente. Bom, raízes da rivalidade: o orgulho, excesso de vaidade, arrogância, né? Desprezo pelo outro. Esse é um sentimento que não deve haver nunca numa relação. Ok? Se bateu e sair, pode parar tudo, sentar e começa tudo do zero, porque senão não vai rolar. Sentimento de superioridade e inferioridade. Então a gente ao mesmo tempo vê que uma pessoa se sente inferior, ela não tem a capacidade de se expressar dentro da relação. Ela se sente tão inferior que ela se acha tão incompetente que ela nem opina em nada. Ela não tem voz. Posiciona. Ela se omite na relação. Isso por outro acontece. lado, e por outro lado, você pode ter o outro que quer exercer essa superioridade com uma força excessiva. Então, é bem, bem complicado. A imaturidade emocional, o que a gente vem falando aqui, né, sobre aquele comportamento de criança, ações de criança, a gente vai ver. A falta de autorresponsabilidade, às vezes a gente transfere a responsabilidade para o outro, não assume a sua culpa. Culpa. Falta de clareza, né, de que estão do mesmo lado e a gente está indo para o mesmo caminho, pelo menos esse é o intuito. A falta de clareza atrapalha em tudo, né? Tanto no que você precisa desenvolver, quanto no que você precisa acertar. Tem gente que não sabe por que está afundando. Às vezes uma pessoa de fora pode olhar ali e dizer, olha, é só ajustar esse parafuso aqui. Porque às vezes a pessoa pensa que está tudo errado. Mas um ajuste pequeno, só que se você não tem clareza do que está acontecendo e por que está acontecendo, você não consegue ajustar. Eu lembrei da bica. Gente, eu vou contar rapidinho. É rápido, porque o vídeo já está grande. A gente tinha uma bica aqui no lavabo. É uma bica da Fabrimar, uma bica de qualidade. E a bica... Uns 3 anos que ela estava sem som. E a bica sai som, ela não saía a intensidade dele. E aí eu sempre falava assim, ó, tem que olhar isso. Tem que olhar isso. Só que assim, pela visão dele, era uma coisa tão enjoada de resolver que ficava, né, adiando. Um dia ele falou assim, não, vou resolver. Aí eu falei, saí. Não, vi um vídeo no YouTube, procurou na internet, saiu decidido. Saiu decidido para resolver. Pra comprar. Vambora. Aí eu fui. Tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. aquilo. Comprar o reparo. Aí fui lá na loja, comprei um reparo. Falei, bom, vou substituir aqui o reparo e vamos ser felizes. Não, meia hora debaixo da pia, suando. Porque a posição era difícil. É que a posição do rabicho estava bem apertada e tal. Aí eu tive que dar, enfim. Tive que fazer mesmo. Aí eu desci pra ajudar. Aí desci, vamos segurar aqui essa parte que eu vou rodar aqui toda torta, segurando que a posição era horrorosa. Tô olhando pra bendita da bica. E ele já tinha testado 3 vezes, não tinha funcionado. Então, apertei muito, vou afrouxar. Então, eu botei um reparo. Afrouxei demais, vou ter que apertar. E eu tô ali segurando. Falei, quando você terminar, será que se a gente tirar essa pontinha aqui da bica onde a água sai, não pode ter alguma coisa aqui atrapalhando de sair? Não é possível e tal, não sei o que. Eu falei, tá, beleza. Larguei pra lá ele, voltei a fazer minhas coisas. Aí eu fiquei com a minha tentativa, mas com a voz, né? O biquinho. Gente, a bica, ela tem um filtro para a impureza que porventura vier na tubulação não sair no lavatório. E aí eu não arranquei aquele biquinho para avaliar se aquilo ali era o que estava interrompendo. Gente, não era problema de reparo. Essa bica é uma bica que dura... Não precisava ter tirado a família toda e a bica continua. Não precisava ter tirado a bica do lugar, não precisava ter comprado reparo. Era só desenroscar ali a saída da água, lavar e botar. Gente, foi isso. Então a gente às vezes está fazendo... O mais difícil. Quanto um ajuste pequenininho. E às vezes é só o bico lá, o filtrozinho do bico da bica. Veja como que às vezes a gente faz isso na vida. A gente força, a gente sua, a gente põe energia em questões que não tem que colocar. Vamos acreditar. E crença de que se eu não ceder, eu perco. Pô, se eu ceder, eu perco. Aí é disputa. Você sabe aquela coisa assim, não, eu não vou ceder não, porque se eu ceder, eu vou sair perdendo. Tem gente que não consegue nem imaginar aquela frase assim, eu prefiro ter paz do que ter razão. A pessoa fala assim, Deus me livre. Eu prefiro ter razão. Só que você vai desgastando uma relação e sua vida e seu dia a dia por conta de uma... Deixa eu ver aqui, nós temos 23 minutos, vamos fazer um fechamento aqui. Isso. Como é que a gente pode transformar essa disputa então em parceria? Primeiro, a mudança do olhar, né? Que a gente não é adversário. Exatamente. Ninguém casou para ficar em duelo com ninguém. Ok? Primeiro ponto. Faça acordos conscientes. Voltamos no acordo que a gente sempre fala aqui. Dividir tarefa, tempo, disputa. Tem que ter essa harmonia na relação.
Outra coisa, comunicar com intenção de conexão, não de ataque. Isso aí. Na hora que a gente vai falar, a gente precisa tocar ao outro com a conexão da importância daquilo que a gente quer transmitir, não com um ataque. Exatamente. A gente fala de forma E a pessoa que está recebendo também. Nem tudo é um ataque. Às vezes a pessoa só está querendo esclarecer e você já recebe aquilo como ataque. Como um ataque. Então, esse é um item interessante, sabe? A comunicação. Como você recebe. Não, comunicação e acordo é a base de intenção de conexão. É igual você vê um anúncio. Quando você vê um anúncio, a intenção desse anúncio de chamar a tua atenção é de quê? De conectar com você. De chamar a tua atenção. A nossa comunicação no casamento, a relação, ela deve ser assim. Eu preciso comunicar isso e o outro tem que perceber que tem alguma coisa ali na comunicação que, me chamou a atenção aqui que eu preciso parar para ouvir. Exatamente, é o progresso. Trabalho senso de time, né? A gente é mais do mesmo, trabalhar junto e celebrar pequenas vitórias. Okay? Faça a celebração de pequenas vitórias, porque você certamente, o casal certamente vai chegar aí no lugar. Então a gente termina aqui com relacionamento saudável não é sobre quem vence mais, é sobre quem se entrega mais ao processo de construir algo junto. Eu queria deixar essa frase, né, para você. E aí, vocês têm sido aliados ou rivais? Qual tem sido o comportamento de vocês? Então, a gente fica por aqui. A gente espera que esse vídeo e o assunto de hoje faça sentido para o crescimento da relação de vocês. Lembrando que na dificuldade a gente tem uma mentoria que orienta casais em diversas áreas, né? Não só na questão relacional, mas nos aspectos emocionais, financeiros, enfim, em várias direções. Isso pode ser muito simples de resolver ali, às vezes um ajuste pequeno, como a gente falou da Bica, mas talvez a gente precise entender por que o outro, ou o crescimento, ou o comportamento, ou a atitude do outro te incomoda tanto, porque aquilo te fere. Então isso não é simples de olhar. Isso aí tem um olhar mais profundo que às vezes você não consegue nem... eu não sei por que isso me incomoda. E aí a gente tem ferramentas e possibilidades de olhar mais a fundo e entender por que isso está te incomodando. Então é isso. Gente, um beijo grande para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar com as pessoas que você entende que precisa dessa mensagem. Curtir aí o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, tá? Para que a gente possa também ganhar aumento na nossa visibilidade do conteúdo que a gente está oferecendo para todos vocês. Tá bom? Um beijão e a gente se vê no próximo vídeo.